Oi pessoal, como vocês estão? Hoje eu vim aqui para trazer esse vídeo falando sobre depressão, né? O outro vídeo que eu postei foi falando sobre como auxiliar uma pessoa deprimida, e esse vai ser falando também como auxiliar de certo modo, mas enfatizando mais sobre os sentimentos, o pensamento, ou como uma pessoa deprimida pode vir a se sentir. Por quê? Qual o intuito disso? Tentar auxiliar para que as pessoas que verem esse vídeo consigam se pôr no lugar do outro um pouquinho mais, né? Ter um pouco mais de empatia sobre essa situação, né? Da pessoa estar deprimida. Sempre lembrando que momento de prevenção, de acolhimento, de a gente falar e pensar sobre a depressão e o suicídio é o ano inteiro, né? Não é só em setembro, mas eu quis colocar, né, esse tema agora no setembro, o amarelo, né? Tá todo mundo falando, mas eu quis falar também sobre isso, mas espero auxiliar familiares, amigos, parentes, conhecidos e as próprias pessoas que estão, né, sentindo, sofrendo com isso. Eu espero conseguir aí levar um pouco do meu conhecimento para que essas pessoas busquem auxílio, tá? É importante também lembrar que pessoas com depressão, elas sempre vão estar passando por um processo químico. Não é só o sentimento, não é só virar para a pessoa, você precisa pensar positivo, você tem que deixar de sentir isso. Não, é um processo que vai muito além dela, né? Está muito além das forças dela. Não depende só dela, tá? Tudo depende de nós, porém não necessariamente é 100% depende do nosso jeito de pensar, de agir, né? O que acontece? Quando nós estamos deprimidos, isso eu postei no Instagram, né, de tudo, sobre esses processos. Quando a gente está deprimido, tem uma baixa significativa na serotonina e noradrenalina. Com essa baixa, o que acontece? A pessoa tem uma transformação química nos neurônios dela. Então, não é só, né, pensar diferente, agir diferente. Ela está passando por um processo que é químico, que não tem como ela lidar, não é só querer. Você precisa de medicação, você precisa fazer exercícios físicos, você precisa passar com psicólogo, você precisa fazer uma série de coisas para daí sim você voltar a ter um nível maior desses neurotransmissores. Então, essa é a primeira coisa que nós temos que pensar quando a gente está falando de uma pessoa deprimida, né? Algumas coisas podem sim estar ao alcance dessa pessoa, mas tem muitas outras que não estão, né? Ela não consegue lidar com isso sozinha. Não é porque ela quer, ela não está nesse estado porque ela gosta, porque ela está se sentindo vítima. Não. É um processo que vai muito além, é um processo que o organismo dela está passando, tá? Então, é a mesma coisa de você chegar para uma pessoa que está com uma doença grave e falar para ela, você está com essa doença grave porque você quer, porque você não teve pensamentos bons, porque você não procurou Deus, porque você não fez isso, não fez aquilo, porque você não procurou ajuda, porque você ficou só pensando em coisas ruins. Não tem nada a ver, tá? Essas coisas são coisas que se você buscar pensar coisas positivas, se você procurar, né, o auxílio religioso, o auxílio de coisas, né, que são alternativas, como assistir um filme, ler um livro,
essas coisas vão auxiliar a você sentir-se bem, ter os hormônios da satisfação, que vão auxiliar a subir um pouquinho os níveis, né, de satisfação. Mas, para uma pessoa que ela está deprimida, ela está com os níveis muito baixos de satisfação. Então, ela precisa de uma grande proporção. Então, não é ela indo, fazendo uma coisinha ou outra que vai resolver, né? Essas coisas vão, sim, a longo prazo, auxiliar essa pessoa a ter uma melhora. Mas ela precisa do processo terapêutico, da medicação, ela precisa de outros fatores que auxiliem ela a subir esses níveis para que ela volte a sentir satisfação nas coisas. Uma pessoa deprimida, normalmente, ela não tem satisfação em fazer coisas básicas como escovar os dentes, pentear o cabelo, tomar banho, sair da cama, entendeu? Para ela tudo isso é muito difícil. Muitas vezes a gente julga muito, a pessoa fedorenta, a pessoa isso, a pessoa aquilo, mas a gente não sabe se essa pessoa ela tá nesse estado porque ela não tem higiene ou porque ela está deprimida. Que essa pessoa pode estar aí do seu lado, né? Você julgando ela por ela estar, né, fedida, por ela estar com o cabelo todo bagunçado, por ela não ter escovado os dentes, mas não necessariamente ela é uma pessoa descuidada. Pode ser que ela esteja não sentindo mais prazer em fazer nada, né? Nada traz prazer para ela. Fazer algo que é simples para quem não está dentro da depressão, são coisas simples, mas que para essas pessoas que estão com depressão são coisas extremamente difíceis de serem feitas. Então, muito cuidado quando a gente for julgar, né, as pessoas, porque a gente não sabe pelo que elas estão passando. A pessoa com depressão, normalmente ela não tem ânimo, não tem desejo, não tem satisfação em fazer coisas, né? Desde coisas básicas até coisas que elas gostam de fazer, né? Tanto no trabalho, nos estudos, na vida pessoal, nas amizades, né? Ela não consegue mais ver nenhum tipo de prazer nessas coisas. Então ela vai cada vez mais se afastando das pessoas, se afastando das coisas que ela gosta, vai deixando de sentir o desejo por fazer essas coisas. A pessoa com os pensamentos suicidas, normalmente, né, ela quer acabar com a dor, com o sofrimento, ela quer, né, existe uma coisa que muita gente fala, essa pessoa quer chamar a atenção. Existe uma questão, né? A forma como as pessoas falam isso é de modo para degradar, né, a pessoa, para como se a pessoa estivesse, como se você não estivesse dando valor para aquilo que ela tá falando. Ela não tá querendo chamar a atenção, mas ela tá precisando de atenção, tá? Uma pessoa que tá pensando, tá com pensamentos suicidas, ela precisa de atenção, tá? Ela não tá querendo chamar a atenção, mas ela precisa sim de atenção para os sentimentos dela, porque ela não está se sentindo validada, ela não está se sentindo importante, não está se sentindo útil. Os sentimentos dela, ela sente, e muitas vezes as pessoas reforçam isso, de que ela não tem valor, de que ela não tem importância, de que ela ela está sozinha, né? E isso, para uma pessoa deprimida, é muitas vezes um pontapé para que às vezes uma coisa que ela estava só pensando, ela vai e faz, ela acaba agindo, né? Porque uma pessoa que ela ama, ela vai procurar o auxílio, vai procurar o apoio dessa pessoa, e a pessoa desvalida os sentimentos dela, e aí ela passa a não ter motivos mais para se importar com ela mesma. Ela já está nesse processo, mas aí isso só enfatiza
né, que a pessoa se sinta com, não sei se não queira, né, continuar. A pessoa com depressão, com sentimentos suicidas, ela quer muito que as pessoas entendam ela. Ela quer muito falar, porém muitas vezes ela não sabe como expressar, né? Na verdade, ela quer expressar o que ela tá sentindo, toda a dor que tá dentro dela, mas muitas vezes ela não consegue pôr pra fora. Por isso é importante a gente ter muita paciência com essa pessoa, tá? Você vai conversar com essa pessoa e às vezes ela não vai conseguir te dizer o que ela tá sentindo, o porquê que ela tá pensando em suicídio, o porquê que ela tá se sentindo assim. Porque ela não sabe, né? Dentro dela, ela só tá conseguindo ter forças para dizer, às vezes, isso, que é, eu quero desistir. Às vezes, a única coisa que ela sente é vontade de falar. Mas por trás disso, existe 1 milhão de coisas que ela tá querendo dizer, que ela está sentindo, tá? Porém, ela não consegue botar para fora. Talvez por medo de ser julgada, talvez porque ela não tem, né, motivação para falar, ela não tem o prazer de se expressar por conta, né, de todos os processos químicos da nossa cultura, né, do que é cultural, né, do julgamento. Então é muito importante, né? Espero, né, que eu tenha conseguido aí expressar um pouquinho só do que essas pessoas, né, sentem, do que elas passam, né? Te garanto que tudo que eu falei aqui não é 1% do que essa pessoa do que está passando pela mente dela, do que está passando no coração dela, no corpo dela inteiro, né? A depressão, quando a gente está com depressão nesse nível, né, onde chega ao ponto de pensar em suicídio, o corpo inteiro dói, a gente sente dores, a gente sente fraqueza, sente um monte de coisas ruins ao mesmo tempo, e aí a ansiedade a gente acha que não vai conseguir, ou então que vai demorar muito para tudo isso passar, para toda essa dor sair, né? Quero dizer que eu já eu passei por isso, e eu acho que eu consigo entender um pouquinho, né, dessa dor e passar para você esse sentimento de que é possível, né, viver, é possível passar por isso, por mais que a gente acha que vai demorar uma eternidade para conseguir se curar do problema. Não é. Esse problema ele vai embora uma hora, né? Pode demorar dias, meses, semanas, tudo depende muito do seu organismo, do auxílio que você procurar, né? Eu procurei auxílio, eu passo com psicólogo, tomei medicação, eu busquei ajuda, né? E se não fosse a ajuda que eu busquei, talvez eu não tivesse conseguido estar aqui para falar sobre isso. Então eu posso, né, dizer que eu sei, eu entendo um pouco, né, porque cada um passa por uma coisa, cada um sente uma coisa diferente, mas eu acredito que eu tenho, né, como dizer que vai passar essa dor, esse sofrimento, né, esse sentimento, se você buscar ajuda, né, de psicólogos, psiquiatras, se as pessoas que estão à sua volta forem pessoas com empatia, você vai conseguir passar por tudo. É importante nós pensarmos que vai passar, né? Vai melhorar, mas busquem ajuda, busquem auxílio. O CVV, lembrando, né, que o CVV tá aí, é gratuito,
Em momentos de crise você pode procurar ajuda deles, que eles sempre estão ali 24 horas. Os postos de saúde, pronto-socorro, você pode procurar auxílio e eles vão te encaminhar para um psiquiatra, um psicólogo público, né? Graças ao SUS, a gente consegue ter esse respaldo e esse apoio. E se você tiver condições, busque um psicólogo, busque um psiquiatra, né, no particular. Se não tiver condições, tem o SUS. Outra coisa que às vezes muita gente não sabe é que nas faculdades, principalmente faculdades que tem medicina e o curso de psicologia, existe o auxílio gratuito, né? São pessoas que são estagiários, porém que têm todo o interesse, tem a capacidade, tem um respaldo, né, de toda a instituição para eles estarem atendendo vocês e gratuitamente, ou tem algumas que cobram valores simbólicos, mas, por exemplo, a faculdade que eu cursei, a Uninove, para quem é de São Paulo, na Vergueiro, ela faz um atendimento lindo e totalmente gratuito, né? Então tem psiquiatras, tem psicólogos e vocês conseguem o atendimento. Lógico que nessa pandemia está bem mais difícil as coisas, mas busquem, procurem, né, esse auxílio. Eu sei que muita gente não tem condições financeiras para estar buscando, mas existem formas de buscar esse auxílio, né, de forma gratuita. Tem psicólogos que atendem com valores sociais, eu sou uma delas, né? A gente faz atendimento para auxiliar realmente, né? Os valores são de acordo, cada psicólogo tem o seu valor, mas, né, do valor da consulta, mas a gente sabe que a gente vive numa sociedade, ainda mais por conta da pandemia, que tá financeiramente difícil. Então, se vocês quiserem também buscar auxílio e não tiverem condições, eu sempre vou. Bom, é isso. Espero que vocês consigam entender um pouquinho aí do que eu quis falar. Espero que consigam, né, ter um pouquinho mais de empatia com relação às pessoas que sofrem com depressão e pensamentos e sentimentos e, né, o suicídio, né, a ideação suicida. Espero que vocês fiquem bem. Curta, comenta, compartilha aí esse vídeo para tentar chegar ao máximo de pessoas que precisarem de auxílio. Desculpa o barulho. E é isso. Muito obrigada. Fiquem bem. E um abraço.